Regina Graz. Regina Gomide Graz, Itapetininga, 1897, São Paulo, 1973, foi uma pintora, decoradora e tapeceira, considerada como a introdutora das artes têxteis modernas no Brasil e tida como uma das artistas mais produtivas no meio artístico nacional durante a primeira e segunda geração do modernismo no Brasil, entre as décadas de 1920 a 1940. Exerceu papel importante para as artes plásticas brasileiras, na finalidade de ter promovido a autonomização das artes decorativas, sendo reconhecida também por estudiosos como uma das introdutoras do estilo Art Deco no Brasil. Porém, por mais que a artista possua essas considerações por teóricos de sua área, a recepção num contexto geral é diferente, por haver um esquecimento de seu legado no grande público em consequência de seus trabalhos vistos só como colaborações com seu irmão e seu marido. O que pode acontecido, dado o fato, que seu período de produção ativo de produção se concedeu no mesmo período do movimento pelo sufrágio feminino. Primeiros anos e introdução às artes. Regina Gomide Graz nasceu no ano de 1897, em Itapetininga, município brasileiro do estado de São Paulo. Sendo irmã do pintor Antônio Gomide, de 1895 a 1967, e esposa do pintor John Graz, de 1891 a 1980, parte da família Gomide Graz. No ano de 1913, em consequência da nomeação de seu pai, Gabriel Gonçalves Gomide, para um cargo diplomático, Regina e sua família tiveram que se mudar para Genebra, onde naquele mesmo ano de sua chegada, ela e seu irmão Antônio ingressaram na École des Beaux-Arts de Genebra, conhecendo no mesmo local John Graz. Já em 1920, o mesmo iria se tornar oficialmente seu marido, além de parceiro profissional ao chegar de volta ao Brasil em conjunto à sua família na cidade de São Paulo, trazendo em sua bagagem cultural contextos vistos em seu período de estudo em Genebra, como ascensão de movimentos artísticos modernistas como o cubismo e o dadaísmo, além das influências que teve do próprio Museu de Arte e História de Genebra. Elementos esses que se mostraram envolvidos dentro do movimento de Art Deco, onde Regina se destacou. Resultado possibilitado pela sua dedicação em seus estudos sobre tapeçaria e confecção de paneaux, colchas, almofadas, tecidos e abajures em estilo cubista e Art Deco. Década de 1920 e início profissional. No início da década de 20, já em São Paulo, Regina juntamente com seu futuro marido John Graz, por intermédio do poeta Oswald de Andrade, começa a se inserir na vida intelectual presente na cidade. O que em consequência, lhes trouxe a oportunidade de estarem na Semana de Arte Moderna de 1922, onde a artista Regina Graz expôs seu trabalho em tapeçarias, quais já traziam elementos do movimento Art Deco marcado por características luxuosas, através de formas geométricas resultando em um design abstrato. Trabalhos posteriores da artista foram marcados por características do movimento Art Deco, mas também somados com influências das vanguardas artísticas como futurismo, cubismo, construtivismo, modernismo e abstração geométrica. Em 1923, um ano após a sua participação na Semana Arte Moderna, a artista no Rio de Janeiro realizou uma pesquisa sobre tecelagem indígena do Alto Amazonas. Essa oportunidade resultou com que Regina posteriormente fosse considerada como uma das pessoas pioneiras no interesse pela tradição indígena brasileira.
década de 1930 a 1940, de volta a São Paulo. Durante a década de 30, Regina esteve atuando fortemente no cenário artístico. Na cidade de São Paulo, neste mesmo período, Regina participou da equipe de decoradores da Casa Modernista de Gregory Warchavchik, de 1896 a 1972. Mais tarde, por volta de 1932 a 1934, ainda na cidade de São Paulo, ela se torna membro da Sociedade Pro Arte Moderna, SPAM. De 1934 a 1940, Regina também participou do Grupo 7, o qual incluíam Vitor Brecheret, de 1894 a 1955, Elizabeth Nobiling, de 1902 a 1975, e Yolanda Morali, de 1909 a 1978, Rino Levi, de 1901 a 1965, João Graz e Antônio Gomide. Por último, no ano de 1941, ela consegue abrir um negócio próprio com o nome de Tapetes Regina Limitada. Reparação histórica de seu legado nas artes decorativas. Há muito a se debater sobre o modo como o trabalho de Regina Graz foi, em grande parte se não totalmente esquecido, e consequentemente esquecido pelo grande público. Entretanto, esse tipo de tratamento com a arte de Regina já acontecia desde os seus primeiros projetos com João Graz. Na época, o setor artístico no Brasil era extremamente pequeno, sendo assim, o casal decidiu fazer uso de seus conhecimentos para o desenvolvimento de projetos decorativos para a elite paulista até, aproximadamente, 1950. Dinâmico, onde João era o encarregado pela idealização dos planos, enquanto Regina era a responsável pela execução final. É importante destacar que esse tipo de tarefa realizada por Regina, no contexto dessa sociedade, era enxergado com menor valor dentro desse mercado de artes visuais. Já que o artesanato era visto como um protótipo do trabalhador manual, cujos dotes intelectuais não estão presentes. Contribuições históricas para a arte. De acordo com Pietro Maria Bardi, um dos fundadores do Museu de Arte de São Paulo, Regina Graz tem o mesmo valor que as pessoas atribuem a Tarsila do Amaral. Uma artista que conseguiu trabalhar juntamente os conceitos de tempo e evolução, como também foi capaz de, a partir de uma educação totalmente europeia, trabalhar com um sentimento genuinamente nacional. Além disso, determina que Regina foi a ponte entre o movimento modernista e o Art Deco. Geraldo Edson de Andrade, famoso crítico de arte, afirmou que Regina conseguiu aderir a um nacionalismo em um momento do país em que as expressões artísticas valorizando o Brasil eram muito poucas ou praticamente nulas, mesmo com ela vindo de uma sociedade totalmente diferente. Outro fato importante de sua carreira consiste em ser a primeira artista a se preocupar com artefatos decorativos, seus valores e cuidado. Equiparando-se ao que a importante Sônia Delaunay desenvolvia em Paris nos anos 20.